Capítulo 5.7 Moléculas e ressonância. Existe uma classe grande e importante de moléculas para as quais não existe dificuldade em escrever estruturas de Lewis. Na verdade, é possível escrever mais de uma estrutura válida para esta molécula e a pergunta é: qual delas é a mais adequada? Se as estruturas são todas equivalentes, são todas adequadas, como no caso do íon nitrato, com 3 estruturas de Lewis. Essas estruturas diferem apenas pelo átomo de oxigênio que faz a ligação dupla. Uma vez que não há razão para preferir um ao outro, o íon nitrato é considerado uma superposição ou híbrido dessas 3 estruturas. O termo ressonância tem sido usado para descrever este fenômeno, que é indicado pelas setas duplas. A escolha deste termo foi equivocada, porque dá a ideia errada que a estrutura está continuamente alternando entre as 3 possibilidades. A interpretação correta é que nenhuma das estruturas híbridas representa adequadamente a molécula. A estrutura real é uma sobreposição de todas as estruturas contribuintes. Portanto, não há uma ligação dupla NO localizada no nitrato. Mais correto seria uma representação com 4/3 de ligação entre o nitrogênio e os átomos de oxigênio, e 1/3 de carga negativa sobre cada oxigênio. O comprimento da ligação NO no nitrato é de 124 picômetros, intermediário entre os valores para a ligação simples N simples O, de 140 picômetros e a ligação dupla N dupla O, de 120 picômetros. Uma maneira mais realista de representar a estrutura é desenhar as ligações fracionárias como linhas pontilhadas. Esta interpretação é apoiada pelas estruturas de raios X de sais de nitrato cristalinos, em que as distâncias das ligações entre nitrogênio e oxigênio são iguais, com comprimentos de ligação intermediários entre os valores esperados para ligações simples e duplas. Os elétrons tendem a se organizar nas moléculas em configurações que resultam na menor energia possível e o híbrido de ressonância representa uma forma mais estável do que qualquer uma das formas isoladas, e por isso se diz que uma determinada molécula é estabilizada por ressonância. Este termo é usado para explicar a acidez do grupo COOH, característico de ácidos orgânicos, em que a ressonância ocorre após o próton, H+, ser transferido para uma base. A estabilização por ressonância do ânion aumenta a acidez deste grupo de moléculas, em razão da estabilidade do produto, o RCOO-. Ressonância no benzeno. A molécula mais representativa do fenômeno da ressonância é o benzeno, C6H6, cuja estrutura era um mistério, na medida em que era difícil conciliar a sua fórmula com o princípio da tetravalência do carbono em compostos orgânicos. O químico alemão August Kekulé resolveu parcialmente o enigma, ao propor estruturas com um anel hexagonal de átomos de carbono. Entretanto, estas estruturas não são consistentes com a química do benzeno, porque ele não sofre as reações de adição típicas de compostos com ligações duplas carbono-carbono. A reação característica do benzeno é a substituição, que mantém a estrutura ON às ligações duplas. Atualmente se considera o benzeno como um híbrido de ressonância das estruturas anteriores, e se desenha círculo tracejado ou sólido, que representa a meia ligação, para representar que a ordem de ligação de cada ligação carbono-carbono é 1,5. As medidas de comprimento de ligação são consistentes com esta interpretação, intermediárias entre os valores encontrados em compostos com ligações carbono-carbono simples e duplas. Ao passar de uma estrutura de ressonância para outra, é importante ter em mente que apenas os pares de elétrons podem ser movidos e os átomos devem ser todos mantidos no mesmo lugar. Em alguns casos, é necessário mover elétrons para locais que geram uma carga positiva em um átomo e uma carga negativa do outro. Porém, a geração e a separação das cargas elétricas aumenta a energia da estrutura e essas formas de ressonância contribuem menos para a estabilização, em comparação com aquelas em que não há separação de carga. Esse vídeo faz parte do livro Química Geral, disponível nas formas físicas e como e-book. O link para o livro está na descrição. Obrigado por acompanhar o canal e tem mais conhecimento químico disponível.